Olá, vamos conhecer os destaques desta sexta-feira. Abertas em Luanda consultas de rastreio auditivo neonatal. O Hospital do Talatona deve receber até 400 recém-nascidos para os exames. Outubro Rosa no fim, a reportagem da semana traz ainda histórias de superação de mulheres que venceram a doença e pelo país continuam as consultas de rastreio. Angola voltou a entrar para a lista cinzenta do GAFI, o Grupo de Ação Financeira Internacional. Seleção masculina de futebol, o técnico Pedro Gonçalves e o Petro de Luanda foram nomeados para os prémios da CAF. Lá fora, o papel do governo francês no genocídio do Ruanda deve ser analisado por um tribunal administrativo pela primeira vez. A denúncia partiu de grupos de sobreviventes do massacre. Vamos conferir as notícias uma a uma. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. No AMBO, o aumento do número de terapeutas tradicionais e os casos de tratamento sem observância das normas têm preocupado os especialistas naquela região do país que defendem a necessidade de intervenção pontual das autoridades. Nesta quinta-feira, os membros da Câmara de Medicina Tradicional no AMBO efetuaram visitas aos centros de tratamento e farmácias. Hoje efetuamos uma visita no centro, nossos estudantes, para sabermos melhor quais são os trabalhos dos nossos técnicos e identificarmos melhor, afinal de concreto, o que é que soubemos fazer dentro daquilo que é a nossa área de medicina tradicional e natural na província do AMBO. O que nos preocupa é que é o índice de minas tradicionais. Nós encontramos muitos casos de minas tradicionais, de muita intoxicação dentro da província do AMBO. Ainda encontramos muitos terapeutas que não sabem dar a dosagem certa e cria problemas sérios naquilo que é saúde, assunto de saúde pública. Então, houve a necessidade de deixarmos os gabinetes, fazermos trabalho de campo para também aconselharmos também os nossos utentes, para aqueles que de forma empírica usam os medicamentos naturais, aqueles que de uma maneira vêm extorquindo dinheiro por causa da fome, vão mentindo às pessoas. Então, nós estamos aqui para concretizar isso e dar um ponto cerrado naqueles terapeutas charlatões que, em busca do lucro fácil, enganam o pacato cidadão. O nosso país, em particular a nossa província, está a fazer uma viragem na medicina natural. Pois que, em alguns locais por onde passamos, vimos a firmeza daquilo que é a medicina natural. Pois que encontramos lugares organizados, condições certas, que possibilita mesmo o empenho total da medicina natural. Tudo é possível, mas na base da organização. Mas há locais que, por onde passamos, o ambiente não foi bom. Encontramos pacientes em mau estado, mas aquilo que nós notamos é necessário que se faça um trabalho um pouco apurado com as autoridades tradicionais para se chegar a um outro ambiente no trabalho daquilo que é a medicina tradicional. Alguns pacientes descrevem as melhorias e as razões da escolha deste tipo de tratamento ao invés da medicina convencional. Eu vim acompanhar minha mãe, também estou doente. A minha mãe é a segunda vez, mas eu sou a primeira vez que me levou aqui porque eu já ouvi testemunho de pessoas que estavam graves e agora, graças a Deus e graças ao Dr. Paquife, estão melhor. Estou aqui por uma enfermidade. Tala. Não sei explicar, mas estou com isso desde dia 10 de janeiro deste ano. Não é praticamente os 8 meses aqui. Estou aqui há 5 meses e vejo melhorias. Tenho que parar por intermédio de algumas publicidades de rádio. É uma melhoria considerável. Com relação aos 4 meses que eu andei em Luanda, melhor. José Luciano é terapeuta tradicional e fala em mais de 40 pacientes tratados só em Tala, de janeiro à presente data. Por aí passa mais de 40 pessoas, tirando as pessoas que internaram. Porque eu guio, às vezes as pessoas estão com ela 1 semana ou 2 semanas. Essa aqui não demora. Não demora, basta a inflamação desaparecer, aí as laminagens secar, assim já não há mais problema. É só fazer a manutenção, vai iniciar a trabalhar. A partir daqui, passa de 60 pessoas. São várias as especialidades que encontram respostas no tratamento tradicional nesta região.
Normalmente tratamos várias patologias, desde as hipertensões, hipotensão também, cardiopatia, Helicobacter pylori, tifoide, prostatite, miomas, quistos, estreitamento das trompas e várias intoxicações sanguíneas. Normalmente, da faixa etária dos 25 aos 49 anos, normalmente são mais situações de miomas, quistos, acidez uterina, Helicobacter pylori e hipertensão. Já para os senhores, dos 25 aos 49 anos, é mais situações de inflamação da vesícula seminal, varicocele, prostatite e impotência sexual, assim também como a hipertensão. Seguindo com saúde, o aumento de casos de morte da automedicação preocupa as autoridades sanitárias em Cabinda. A venda de medicamentos falsos nas ruas da cidade tem estado a influenciar as pessoas a comprarem fármacos sem recomendação médica. A morte de pessoas por automedicação preocupa as autoridades sanitárias em Cabinda. A província faz fronteira com 2 países, facto que tem contribuído na entrada de medicamentos de origem duvidosa. No meio de tudo isto está o facto mais agravante, que é a forma inadequada da conservação. As autoridades sanitárias estão preocupadas com o número elevado de casos de automedicação que dão entrada nos hospitais da província. Os cidadãos estão cientes do perigo, mas falam das razões que levam à automedicação. Eu tive uma enfermidade, uma patologia que eu próprio pensei em fazer uma medicação, mas que não deu certo. Fui orientado mesmo, fui obrigado a ir aos médicos, a um profissional de saúde, para me dar as boas orientações, como medicar, como fazer uma medicação correta. Estamos a falar de paracetamol, Quartem. Quando alguém estiver doente, convém procurar o próprio médico e ir a um farmacêutico para lhe passar a melhor a receita e, consoante essa receita, onde vai fazer a medicação consoante as horas. Quando, por isso que falamos diretamente ao medicamento, quando o medicamento o médico receita, o indivíduo vai tomar consoante a receita. E tem aquelas pessoas ou aqueles indivíduos que, prontos, por ter uma dor, tem alguma preguiça de ir ao médico, então vai comprar os medicamentos nas farmácias e vai se medicar e, por vezes, não tem a noção da dosagem de cada produto. O chefe do Departamento para a Saúde Pública e Controle de Endemias afirmou que Cabinda está entre as cidades com casos de morte por automedicação. Sim, é verdade que nos hospitais entram muitos pacientes com essas condições, tanto estamos a falar de reações adversas, muitas vezes graves. Ainda recentemente perdemos uma senhora com um síndrome Steven Johnson por uso de medicamentos e foi uma medicação não prescrita pelo médico. Ela estava com alguns sintomas e dirigiu-se aos vendedores ambulantes, adquiriu seus medicamentos, começou a tomar e teve uma reação grave que infelizmente levou-lhe a vida. Suponhamos que o meu amigo, o meu familiar teve um sintoma ou uma doença similar e foi à consulta, foi-lhe prescrito um certo medicamento, aparece um outro indivíduo com o mesmo sintoma e ele diz que não pode tomar também, porque eu, quando tive o mesmo problema, tomei esse medicamento. Também estamos a incorrer numa automedicação. Portanto, a automedicação tem consequências. Nos próximos tempos, a Direção da Saúde e a Polícia Nacional vão desenvolver um trabalho de combate à venda de fármacos nas ruas. Angola voltou para a lista cinzenta do GAFI. O Grupo de Ação Financeira Internacional voltou a incluir Angola na sua lista cinzenta. O anúncio foi feito pela organização que luta contra o branqueamento de capitais. Esta decisão não é benéfica para o país e põe em evidência o facto de Angola enfrentar dificuldades para combater o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Além de Angola, foram integrados na lista cinzenta países como Argélia, Costa do Marfim e Líbano. As consequências são eventuais restrições ou aumento da supervisão das restrições financeiras internacionais, dificultando ao país o acesso a financiamentos, bem como dificultar o investimento estrangeiro direto.
O crédito bancário em Angola subiu 22% para 7,5 bilhões de kwanzas, segundo dados do BNA. Um aumento de 1,4 bilhões de kwanzas, equivalentes a 23% desde dezembro do ano passado, de acordo com os cálculos do Girassol Jornal, feitos a partir de dados do Banco Nacional de Angola. O crédito concedido pela Banca Nacional subiu 22% para 7,5 bilhões de kwanzas, um aumento de 1,4 bilhões de kwanzas se comparado a dezembro do ano passado, de acordo com cálculos da Girassol com base nas estatísticas monetárias e financeiras do BNA. Este crescimento foi maioritariamente impulsionado pela categoria de transportes e armazenagem, responsável por 20%, ou seja, 279,4 mil milhões de kwanzas do crescimento global. Segue-se o setor do comércio, com 19% do total do crédito que a banca concedeu à economia. Entre outros setores que mais contribuíram para a subida do estoque de crédito, estão as categorias de outros serviços, com 17%, particulares ou consumo, com 12%. Destacam-se também os setores da administração pública e defesa e segurança social, ambas com contribuições de 12% cada. O cancro tem cura. Não ignorem. Cancro da mama. Prevenção e tratamento. Todos os dias nós temos pacientes novos. É de janeiro a janeiro. Infelizmente, nós só ouvimos falar muito, não é, da questão do câncer em outubro. Pacientes abandonados pelos familiares porque têm cancro, porque vai contaminar outra. Isso é mentira, não existe isso. A discriminação contra esse mal parte mesmo da família. O cancro não é contagioso, por favor. Testemunhos e histórias reais. Quando estão nesse tipo de situação, elas ficam muito para baixo. Eu não aceitava que ninguém falasse comigo. Eu preferia ficar trancada. Para que as pessoas não olhem para ela com pena. É nós, mais mulheres, a rirmos das outras mulheres. Reportagem da semana. Especial Outubro Rosa. Rastreio auditivo neonatal em Talatona. Prevenção e cuidado para recém-nascidos. Em destaque. O trabalho social das organizações para com as crianças em situação de vulnerabilidade e o papel social das empresas foi tema de um workshop que juntou hoje em Luanda a sociedade civil e também representantes de várias empresas para debater o fenómeno. Nos últimos tempos, é notável o quanto a responsabilidade social é importante para o desenvolvimento do mercado de trabalho e para o desenvolvimento das comunidades que rodeiam as empresas. Isso porque este assunto está diretamente ligado às ações que a empresa adota com o propósito de contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Muitas empresas trabalham com vários centros de acolhimento, com destaque para a Rede Lar Dom Bosco. O padre Augusto Francisco disse que 21 centros de acolhimento em Luanda dependem muito das ajudas diretas das empresas. Esse workshop pode abrir portas para não somente o Dom Bosco, mas para cerca de 21 centros de acolhimento na cidade de Luanda, dependendo dos meios como consideramos os centros. Mas penso que é benéfico para aquilo que é a situação dos centros hoje. O workshop foi organizado pela Rede Lar Dom Bosco com o intuito de chamar a atenção das empresas sobre as suas responsabilidades sociais. A intenção nossa continuarmos com as nossas ações de responsabilidade social. Já conhecemos a comunidade dos salesianos, já tivemos a oportunidade também de visitar a Casa Magone, no bairro Mota, lá no distrito do Sambizanga, e com este workshop vem aqui reforçar aquilo que é nossa intenção, também nossa missão, de poder contribuir com o pouco que temos com as pessoas, partindo mesmo dos nossos colaboradores internamente e depois com os externos, que são as comunidades. Eu acho que o tema é pertinente, ainda mais
devido à situação social em que nos encontramos. Acho que o tema é pertinente. É sempre bom ter essas organizações a chamarem as empresas para contribuírem e para acima de tudo, exporem a questão e chamarem a atenção das empresas para a responsabilidade social. Mas temos que continuar a fazer esse tipo de workshops, esse tipo de eventos, para trazer o awareness para essas questões e para mostrar o caminho que as empresas podem e devem percorrer para conseguirem, de alguma forma, ajudar a melhorar a condição social das nossas famílias, particularmente das nossas crianças, que foi o tema de hoje. Esta responsabilidade vai além da construção de escolas e de outras infraestruturas. O encontro tratou da problemática de crianças em situação de rua e como as empresas contribuem para melhorar este quadro. Temos várias parcerias com comunidades, o Dom Bosco é uma delas, é uma das instituições com quem nós colaboramos mensalmente para melhorar a qualidade de vida das crianças, nomeadamente com questões relacionadas à escolaridade e alimentação. Depois temos uma comunidade que também ajudamos, que é em Calamboloca, não é propriamente aqui, que fazemos exatamente a mesma coisa. São 150 crianças em questões de vulnerabilidade e risco e ajudamos exatamente da mesma forma, com bens essenciais, com escolaridade, com apoio à congregação, que as apoia a elas. Nós temos vários projetos nesta dinâmica social e em relação às crianças em situação de vulnerabilidade em específico. O workshop foi dirigido às empresas e à sociedade civil que estiveram presentes no auditório da Universidade Católica de Angola. Luanda está a ser palco de uma campanha de rastreio de diagnósticos para distúrbios auditivos em recém-nascidos. A previsão é que mais de 400 bebés passem pelas consultas em Talatona, no Hospital Municipal, e o teste deve ser feito logo após a nascença ou até o primeiro mês de vida. Há 2 semanas que Domingas Armando, assistente comercial, tornou-se mãe pela segunda vez. Para ela, triagem auditiva neonatal era até então coisa desconhecida. É mais um alerta para nós, para a mãe, não é? Por exemplo, eu saber se o bebê está bem, como vai ser o crescimento, se a produção do bebê ou a audição do bebê está bem. Fico mais aliviada a sair daqui com mais informações. A terapeuta da fala, Cristiana Guimarães, diz que o rastreio auditivo ao nascer ou até um mês de vida pressupõe garantia de comunicação e linguagem da criança. Que ela não tenha percas de comunicação, de linguagem e futuramente de aprendizagem, de inclusão na sociedade. Portanto, estamos aqui a proteger o futuro destas crianças. Infelizmente, 2 já tiveram um resultado de falha no teste. Ele pode ser falha ou passa, quem passa tem orientação de só estar com atenção aos sinais de alerta, mas quem falha no teste, daqui a 15 dias retoma novamente para refazermos o teste e percebermos se é um problema de audição efetivo que terá de ser encaminhado ou então foi mesmo só as condições do ambiente que não permitiram que ele tivesse passado no teste. Segundo a especialista, os bebés que nascem prematuros estão vulneráveis a desenvolver problemas auditivos. Cristiana Guimarães alerta também para a ingestão de antipalúdicos durante a gestação como outro fator. É muita medicação que é utilizada no bebê prematuro para ele conseguir restabelecer as suas funções de respiração. Às vezes tem infecções e então é necessário antibióticos. Portanto, eles têm ali um conjunto de invasores. Há crianças que já nascem sem audição, ou porque a mãe teve infecção, ou porque há uma alteração genética, ou porque há uma malformação do canal auditivo, ou porque até a mãe, e aqui neste contexto angolano acontece muito, a toma de antimaláricos que são ototóxicos, significa que são tóxicos para a audição. A campanha decorre no Hospital Municipal de Talatona, em Luanda, unidade que não dispõe do serviço de otorrino. A ausência muito sentida, segundo a sua diretora-geral Maria Luísa Pereira. E o presidente da associação organizadora, António Félix Jerônimo, sinalizou que a meta é rastrear mais de 400 recém-nascidos até 6 de dezembro. Conseguirmos implementar esse teste auditivo será uma mais-valia. Em que contexto? Em um contexto de que nós teremos diagnósticos precoces e precocemente conseguimos tratar essas crianças. No futuro teremos pessoas saudáveis e aquela força motriz, não é, para alavancarmos o país. Nós temos uma capacidade técnica de poder fazer 500
crianças, considerando que nós podemos fazer nos dias que nós temos programado e termos a flexibilidade de alargar um pouco o horário de trabalho em função das funções. Nós temos aqui destacado 8 profissionais, dos quais 12 especialistas em audiologia e terapia da fala. Aos pais ficam os sinais de alerta e audição. O choro é diferente, ele tem expressões diferentes de fome. Aos 6 meses já há até produção de sons, o tal balbucio que se inicia, portanto começa a produzir sons diferentes, já começa a estar mais desperto se no meio ambiente tem sons que o assustam. No próximo bloco, empresários do agronegócio reunidos em Luanda para analisar os desafios do setor. Veja também a denúncia de sobreviventes do genocídio de Ruanda, que pode levar o antigo governo francês ao tribunal. O intervalo é breve, nós voltamos a seguir. Até já! Estamos de volta, bem-vindos à segunda parte. O Parlamento da República Centro-Africana comprometeu-se a regularizar as suas contribuições financeiras em atraso para se candidatar à presidência do Fórum dos Parlamentos da CIRGIL. Durante a reunião virtual presidida pelo primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, Américo Kununoka, foi destacado que a RCA possui um saldo pendente de mais de 415 mil dólares, o que a impede de participar na disputa. O Parlamento da República Centro-Africana comprometeu-se a quitar suas contribuições anuais e os pagamentos em atraso, conforme a declaração de Livingstone, com o objetivo de se candidatar à presidência do Fórum dos Parlamentos da CIRGIL. No entanto, durante a reunião da mesa da Assembleia Plenária, o Parlamento da RCA apresentava um saldo pendente de mais de 415 mil dólares, o que impede sua candidatura. No dia 31 de outubro termina o mandato e nessa altura deveria-se seguir o procedimento para as candidaturas. Se a República Centro-Africana não conseguir cumprir a sua obrigação, penso que a presidência deve estender a abertura de candidaturas aos Estados-membros que tenham realmente cumprido os pressupostos, portanto, financeiros. Se a situação não for resolvida até o fim dos prazos estabelecidos, o Parlamento angolano sugeriu a seleção de novos candidatos à presidência, desde que estejam com as contas regularizadas. Caso a República Centro-Africana não consiga cumprir as suas obrigações financeiras, é abrir candidaturas aos países membros que estejam com as suas contas regularizadas. Pelo menos até 15 de janeiro, o mais tardar 30 de janeiro, esse processo tem que ser concluído para que efetivamente o novo secretário possa dar início ao seu trabalho. A República Centro-Africana tem, a partir desta sexta-feira, 6 dias para quitar sua dívida e se tornar um candidato elegível. Vamos esperar que assuma a sua responsabilidade que publicamente, portanto, que Livingstone dizia que ia cumprir, e até lá, Sr. Presidente, o nosso Conselho e a nossa posição é que, não cumprindo esse pressuposto e é regimental, então deve abrir, portanto, concursos dos países membros que têm as contas regularizadas para que efetivamente apresentem essas candidaturas. Mas isso tem que acontecer ao longo do mês de novembro. O total devido é de 415.731,16 dólares, o que representa 76% das contribuições financeiras totais de 548.913 dólares desde a operacionalização do FP CIRGIL em 2012, indicando que apenas 24% foram pagos até agora. O presidente do MPLA disse hoje que o Partido dos Camaradas está aberto à discussão de todos os assuntos da sociedade angolana nos mais diversos setores. João Lourenço falava na abertura da reunião do Conselho de Honra, que analisou a preparação do 8º Congresso Extraordinário, marcado para dezembro deste ano, e ainda a agenda comemorativa dos 50 anos da independência nacional.
O presidente do MPLA admitiu que o partido precisa de refletir sobre o seu passado de luta e de vitória, mas sobretudo sobre o rumo a seguir no futuro. Na abertura da segunda reunião do Conselho de Honra do MPLA, João Lourenço garantiu que no seio dos camaradas prevaleça a abertura total para a discussão de todos os assuntos da sociedade, tendo sinalizado que o MPLA não é uma organização clandestina. Quanto ao Congresso Extraordinário marcado para dezembro deste ano, João Lourenço lembrou que se trata de um imperativo normal e que encontra respaldo nos estatutos do partido que sustenta o governo. Muito se fala e se especula sobre os propósitos e fins da realização deste Congresso Extraordinário, como se os nossos estatutos não admitissem essa possibilidade, sempre que fosse necessário, quando na realidade não é o primeiro na história do nosso partido, mas o 8º extraordinário. Isto só vem demonstrar a importância que o nosso partido tem na sociedade angolana, não deixando ninguém indiferente sempre que nos reunimos para analisar a nossa vida interna e a situação política, econômica e social do nosso país, coisa que o fazemos com a maior abertura e transparência possível, porque não somos nenhuma organização clandestina. O MPLA entende que os desafios atuais passam fundamentalmente pela necessidade do fortalecimento da economia e garantia do bem-estar social dos angolanos, através da maior oferta de bens essenciais de consumo, de serviços públicos, maior acesso aos cuidados de saúde, à educação e ensino, maior disponibilidade de oferta de habitação e de emprego. Na sua comunicação, João Lourenço disse que o governo sustentado pelo MPLA está comprometido com a dinamização da produção nacional. O Executivo tem vindo a estimular a produção nacional, tendo como meta constituir a cesta básica essencialmente com produtos made in Angola, para criar riqueza nacional, poupar divisas, baixar os preços e dar maiores oportunidades de emprego a todos os envolvidos no processo de produção. Eis a razão porque, para além da informação sobre a proposta de programa de comemorações dos 50 anos da independência nacional, trazemos também uma informação sobre a segurança alimentar versus produção nacional, contando desde já com as vossas contribuições sobre estas matérias. Durante a reunião foram refletidas questões relacionadas ao programa de comemorações dos 50 anos da independência nacional, os caminhos para o alcance da segurança alimentar e ainda o Congresso de dezembro, temas que mereceram a apreciação positiva dos membros do Conselho de Honra, de acordo com o comunicado final lido pelo militante veterano Brito Sozinho. Os membros do Conselho de Honra congratularam-se e apreciaram as informações recebidas, tendo manifestado os seus pontos de vista para o enriquecimento dos documentos reitores do 8º Congresso Extraordinário do MPLA, que terá lugar em dezembro do corrente ano. Os membros do Conselho de Honra apelaram à participação ativa e patriótica do povo angolano nas celebrações do 11 de novembro, dia da proclamação da independência. Dia da proclamação da independência nacional. Os membros do Conselho de Honra reconhecem e saúdam o esforço do Executivo no estímulo à produção nacional e apelam ao maior apoio à agricultura familiar, como contributo a oportunidade de emprego, a redução de preços dos principais produtos, da cesta básica, da fome e da pobreza. Questionado sobre a revisão dos estatutos do MPLA, o conselheiro Roberto da Almeida disse que o assunto não fazia parte da agenda, tendo relegado tal responsabilidade à direção do partido. Não, isso não foi tratado, não. Só tratamos os documentos principais da organização do Congresso. Agora, isso dos estatutos e tudo, é o partido que está a trabalhar. Esta não é reunião do partido. É o Conselho de Honra, que é um órgão de consulta
do presidente do MPLA. No domínio da produção nacional e da segurança alimentar, Diogo Ventura, igualmente membro do Conselho de Honra do MPLA, entende que é preciso mais trabalho de todas as forças da sociedade. Para melhorarmos a situação, temos que trabalhar mais, nós todos. Todos nós. Estão as pessoas que estão a mandar e as pessoas que estão a trabalhar. Temos que trabalhar mais, temos que produzir mais. Se não produzirmos, não vai haver o que se vai entregar ao povo. Todos nós precisamos de comer. Para comer temos que trabalhar. Não é assim? Se não trabalharmos, se não houver oferta, também não há consumo. Então essa é a posição que nós temos. O Conselho de Honra do MPLA foi informado sobre a preparação do Congresso Extraordinário do MPLA em dezembro, programa das comemorações dos 50 anos da independência nacional e das políticas em curso, visando o aumento da produção nacional. E a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, trabalha na província do Bié. O jornalista Simão João está em direto a partir da cidade do Cuito. Simão, boa noite. Qual é o destaque da agenda de Luísa Damião aí no Bié? Exatamente, muito boa noite para si e também aos nossos telespectadores no Girassol Jornal. De resto, a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, vai então orientar o ato político de massas previsto para as primeiras horas da manhã deste sábado. É um ato político aguardado com muita expectativa por parte dos militantes do MPLA aqui na província do Bié. Aqui na sede do partido, a sede provincial, também deverá acontecer uma reunião a anteceder então este ato político de massa que também sabemos nós que servirá então para apresentar a primeira secretária provincial do MPLA a nível da província do Bié, Celeste Adolfo. Mas para mais detalhes eu vou agora à conversa com o segundo secretário provincial o partido aqui na província do Bié. Nosso muito boa noite. Para já, o que a agenda de trabalho reserva para amanhã com a orientação do ato político de massas da vice-presidente do MPLA? Quer dizer que os militantes do MPLA na província do Bié aguardam com todo o entusiasmo e toda a expectativa a vinda da camarada vice-presidente à província do Bié, onde vai presidir o ato de massas em exaltação ao 8º Congresso Extraordinário do MPLA e de apoio ao nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, onde a camarada vice-presidente no aeroporto Joaquim Capango será aguardada pelos militantes, simpatizantes e amigos do MPLA, que lhe vão receber de forma patriótica para então podermos desenvolver esta agenda. Já no município do Andulo, depois do ato de massas, a camarada vice-presidente vai testemunhar a realização da 10ª Conferência Provincial Extraordinária, que vai eleger também o primeiro secretário municipal do partido no Andulo. E neste ato ainda também esperamos, com todo o entusiasmo e a grande expectativa, que a camarada vice-presidente faça então deste ato também que venha programado a apresentação da primeira secretária provincial do MPLA no Bié, a camarada Celeste David Adolfo, que foi eleita na 8ª Conferência Provincial Extraordinária, a 22 de outubro do corrente ano, que então foi assim testemunhada pela direção central do partido, que nos enviou o grupo de acompanhamento para este efeito. Dizer que os militantes, simpatizantes e amigos do MPLA na província do Bié aguardam com toda essa expectativa, com toda a veemência, a vinda da camarada vice-presidente para podermos então juntos exaltarmos o 8º Congresso Extraordinário do MPLA e também o apoio ao nosso líder, o camarada presidente João Lourenço. Quanto aos preparativos, tudo está posto para termos então este grande ato. Os nossos militantes simpatizantes estão a deslocar-se ao município do Andulo para poder então testemunhar este grande ato, onde os militantes do MPLA, os simpatizantes e amigos, quando se encontram, é motivo de festa. Estamos em festa, já estamos em congresso e aqui dizer mesmo que os militantes do MPLA continuam a apoiar viva e firmemente o camarada presidente João Lourenço nos desafios que tem levado a cabo para o melhor do nosso país e também para reconstruir e termos uma Angola sã e sustentável para os seus filhos. Dizer que aos militantes
do MPLA no BIE contam com a liderança do camarada presidente João Lourenço e vão continuar a apoiá-lo de forma enérgica até ao final das nossas atividades ou dos projetos que o MPLA traçou para o quinquênio 2022-2027. Ou seja, a mobilização está feita, está tudo preparado, toda a maquinaria, e um dos lemas do partido MPLA também está voltado àquilo que é os militantes, ou seja, de volta às bases. É as bases que, na verdade, é o segredo do partido também. É dentro desse prisma, desse pensamento do nosso líder, onde temos então a palavra de ordem, todas as bases, todos para as comunidades, onde a camarada vice-presidente desceu da direção central do partido e vai fazer então este grande ato no município do Andulho. É aí onde está a firmeza e o comprometimento e cumprimento daquilo que é a orientação do líder do partido, onde os líderes estão a descer até as bases. Dizer mesmo que é com este lema que o MPLA vai continuar a servir o povo e fazer Angola crescer, e vamos continuar então a estar com os nossos militantes nas bases e nas comunidades para podermos levar a bom porto o trabalho do nosso partido, continuarmos a mobilizar mais militantes para as fileiras do MPLA e dizer mesmo que para esta atividade a mobilização está feita e vamos contar com um número avultado de militantes que participarão desta atividade, que as imagens possíveis vão falar e vão mostrar ao mundo que o MPLA no BIE manda, comanda e ordena. Muito obrigado, Sr. Secretário. Muito obrigado. Aqui então as palavras do segundo secretário provincial do MPLA, Domingos Capama, dando conta da agenda de trabalho para amanhã da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que deverá então orientar este ato político de massas, aguardado com muita expectativa por parte dos seus militantes e simpatizantes e amigos do MPLA. De resto, a atividade de maior robustez vai acontecer então no município de Andulo, onde será esperado então esta multidão associada ou ligada ao partido no poder em Angola. Nós com certeza também vamos levar os melhores momentos deste ato político já neste sábado e com certeza vamos trazer outros detalhes com estas informações e outras relacionadas à vinda da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, à província do BIE. De momento é tudo, nos despedimos com a promessa de um breve regresso. Miguel Suame e Simão João, a partir da província do BIE. Boa noite. Boa noite, Simão João. Contamos então contigo amanhã. A União para a Democracia e Progresso Social, o partido no poder na RDC, saudou os esforços do chefe de Estado angolano e campeão da paz da União Africana, João Lourenço, para a pacificação da região leste da RDC. O reconhecimento foi manifestado ao secretário do Birro Político para as Relações Internacionais do MPLA, Manuel Augusto, durante o encontro com uma delegação da UDPS, encabeçada pelo seu secretário-geral e presidente interino. Durante o encontro, Manuel Augusto foi informado sobre os últimos ataques registados no leste da RDC, que, segundo as autoridades locais, foram perpetrados pelo movimento M23. As duas formações políticas passaram igualmente em revista a situação no continente, a vida interna, a cooperação na Internacional Socialista, entre outras questões. Para Agostinho Chilumba, é imperioso que se eleve o nível de cooperação com o MPLA, que considera uma formação experiente, coesa e que está no poder, e que, tal como a UDPS, é membro da Internacional Socialista. Por sua vez, o secretário do Birro Político do MPLA disse que o povo angolano é e sempre será grato ao povo congolês democrático pela ajuda prestada a Angola para o alcance da independência nacional a 11 de novembro de 1975 e que os esforços do presidente João Lourenço para a paz definitiva na RDC representam o interesse de todos os angolanos. A missão da comitiva do MPLA em Kinshasa visou essencialmente o reforço da cooperação com a União para a Democracia e Progresso Social, partido que governa a RDC. Fórum do Agronegócio. Desafios e perspectivas para os empresários do setor. Em destaque. Duas cooperativas no Nguimbi, município de Colibengo, receberam kits e insumos agrícolas para impulsionar o setor agrícola na região, no âmbito da abertura do Ano Agrícola 2024-2025, feito pelo vice-governador da província de Luanda para o setor económico, Jorge Minguães Augusto.
2 cooperativas na região do Guimbi foram contempladas com insumos agrícolas no município de Icolo-Ibengo. Sinto-me alegre porque nunca se realizou este ato na nossa área ou na nossa cooperativa. Pela primeira vez, eu sinto-me alegremente e ganho a audácia de ter mais vontade de trabalhar nesta cooperativa. Fertilizantes, charruas e outros equipamentos agrícolas foram entregues na região e os contemplados dizem-se satisfeitos com a ajuda recebida. Esse sentimento de que, afinal de contas, o governo olha para nós e que, afinal de contas, nós devemos diversificar a economia por meio dessa grande motivação pelos inputs que a gente acaba de receber. Na sequência, houve também feira de exposição de equipamentos e produtos agrícolas, em que expositores agradecem a oportunidade e almejam fazer bons negócios. Nós viemos para cá fazer 2 coisas. A primeira, expor os nossos produtos, que são fertilizantes orgânicos positivos e um biopesticida de largo espectro, capaz de reduzir consideravelmente as várias pragas que na agricultura temos tido. O diretor da Agricultura disse que pretendem alavancar a agricultura na região e melhorar a prática do cultivo. A ideia é atingirmos um maior número de produtores, de cooperativas e agropecuários. Por isso é que a estratégia visa em tornarmos os agricultores ou formar os agricultores em cooperativa para que possamos fazer chegar a eles a maior quantidade de insumo possível. Não só o insumo, mas como outras vertentes, como, por exemplo, a vertente do ensino. Um dos grandes problemas da agricultura identificados não é apenas a questão do insumo, é também a questão do ensino. No âmbito da abertura do ano agrícola sob o lema Agricultura Familiar, caminho certo para o aumento sustentável da produção agrária, o vice-governador para o setor econômico, Jorge Miguel Augusto, disse que vão continuar a dar apoio aos agricultores para o desenvolvimento das famílias e do país. Lançamos o desafio às famílias, olhando para a agricultura familiar, para as empresas, aqueles que têm uma agricultura mais sustentada e mais mecanizada, na perspectiva de aumentarmos aquilo que foi a produção, olhando naquilo que é o potencial de consumo que tem a província de Luanda. Fizemos este apoio e temos vindo a fazer durante o ano que terminou e este que está a começar vamos continuar a fazer, olhando essencialmente na potencialização das famílias que têm agricultura como meio de subsistência. Especialistas e empresários do setor agrícola participaram na 3ª edição do Fórum Angolano de Agronegócio. Um encontro que analisou os desafios que o setor enfrenta. Os empresários defendem maior atenção e apoios para o setor, com mais alcance das metas da autossuficiência alimentar. Grande parte da alimentação que Angola consome ainda provém da importação. Com o desafio da autossuficiência alimentar, as autoridades têm empenhado esforços para encontrar soluções. E a aposta na produção de grãos, por exemplo, é uma delas. Para os empresários que atuam no setor, é necessário um trabalho mais integrado para a materialização evidente deste objetivo. Toda a divisa, os recursos que são empregues na importação deviam estar devidamente colmatados naquilo que diz respeito ao incremento da produção com a sua industrialização. Muita da nossa produção é perdida por falta desta integração. Portanto, tem que haver uma forma de trabalharmos em conjunto, em cadeia de valor e não separado, em que as instituições do Estado estão a concorrer umas com as outras com o dinheiro do Estado. A classe sente, por outro lado, que os apoios para os pequenos agricultores não têm sido suficientes, já que não estão baseados na validação das necessidades e prioridade das famílias. Mas nem sempre é assim, já que algumas medidas no processo devem ser observadas. É o que explica este economista. 90% da população que vive nas zonas rurais do país fornece mais de 80% da comida que nós temos, da comida não importada. Mas essas são famílias que estão, grande parte dessas famílias, dessas 90% dessas pessoas que se dedicam à agricultura nas zonas rurais, não estão numa forma organizada, associada.
e perde-se o poder de negociação, perde-se o poder de organização documental para ir a um banco e dizer temos aqui a documentação, a papelada toda, para formalizar o pedido de crédito. Com a agricultura e outras atividades similares do setor primário e da indústria transformadora, a contribuição no Produto Interno Bruto de Angola corresponde a 30%, o que os analistas consideram muito pouco para o que se pretende. É fundamental que se tenha a paciência necessária com o agro para que quando se acertar, consiga se acertar para sempre. Ora, se nós não tivermos paciência com uma mangueira, com uma moeiro durante 4 a 5 anos, regar, adubar, podar, ela nunca chega a grande para nos dar a cada ano ciclicamente a sua produção. Do Brasil, país sul-americano no ranking dos 3 maiores exportadores de carne, vem a partilha de experiência na pecuária, precisamente com a saúde animal, melhoramento genético, produção em grande e média escala. A questão do Brasil é o país que hoje que mais exporta carne, né, em termos alimentar do mundo. E em relação a Angola, Angola é um país que tem muito potencial, tem áreas muito férteis, então tem animais que conseguem fazer produção de maior e grande escala. E está caminhando para isso. A Angola já produziu muito, né? Então é possível fazer e está no caminho certo. O assunto esteve em destaque na 3ª edição do Fórum Angolano de Agronegócios 2024, que espalhou a temática sobre o agronegócio em Angola, caminhos para uma economia diversificada, que contou com a presença de especialistas, investidores e representantes governamentais. 38 mil famílias em Cabinda vão beneficiar de apoio do Governo para o êxito do ano agrícola 2024-2025. O Fundo de Apoio para o Desenvolvimento Agrário disponibilizou mais de 500 milhões de kwanzas para financiar agricultores locais. Está oficialmente aberto o Ano Agrícola 2024-2025 em Cabinda. Para o êxito deste processo foram disponibilizados 11 tratores agrícolas, 11 motocultivadores para agricultores e cooperativas, para além dos 5 milhões de kwanzas de apoio. Em relação às famílias camponesas, foram entregues 45 kits agrícolas para servirem de base para este ano. No total, mais de 38 mil famílias camponesas vão receber apoio e 57 mil hectares serão usados para o cultivo. O governo prevê disponibilizar 300 toneladas de sementes diversos para o cultivo. Os agricultores acreditam que haverá aumento da produção com o material recebido. Estamos muito felizes por recebermos esse equipamento, porque esse equipamento nos carece mesmo. É uma alegria enorme e agradeci ao governo no projeto FADA, né, que neste momento já beneficiei uma máquina e vamos produzir, porque o que fizemos com as mãos não beneficia e não é satisfatório. Em termos da produção, não vou dizer que estamos bem, mas estamos normal. É nessa ótica que desejamos que haja mais máquinas. Já vimos o que puderam nos dar. É pouco. O secretário provincial da Agricultura disse que os camponeses enfrentam muitas dificuldades, sobretudo na legalização dos campos agrícolas. Os agricultores encontram enormes dificuldades em Cabinda para realizar as suas atividades, principalmente para sair do informal para atividades formais. Por exemplo, a legalização das terras. A presidente do Conselho de Administração do FADA assegurou que já foram disponibilizados mais de 500 milhões de kwanzas para esta época. Nos próximos tempos, o número vai subir em função da procura por parte dos agricultores. A nível da província de Cabinda, nós temos apenas financiados 15 projetos que estão avaliados em mais de 165 milhões de kwanzas. E tendo em conta as potencialidades da província de Cabinda, e nós estivemos a trabalhar estes 2 dias cá na província e verificamos que a província tem muito potencial. E nós queremos trabalhar de forma alinhada com o governo provincial para que possamos então multiplicar, triplicar essas estatísticas que nós apresentamos. A governadora de Cabinda promete fazer acompanhamento da atividade agrícola este ano para que os resultados sejam positivos. As nossas bravas mamães, os nossos papais são incansáveis, sempre com a enxada na mão, com a katana na mão, com seu cesto,
ou nas costas, ou na cabeça, sempre prontas a desbravarem a terra. O que nós aqui estamos a fazer é uma forma de passar esta mensagem e dizer que vamos apostar cada vez mais na agricultura. Os agricultores em Cabinda lutam para que os níveis de excelência sejam alcançados neste momento em que a produção agroindustrial está a permitir transformar os produtos vegetais, facto que está a contribuir na melhoria da qualidade de vida das populações. O Presidente da República, João Lourenço, felicitou Daniel Francisco Chapo pela sua eleição ao cargo de Presidente da República de Moçambique, em resultado da vitória alcançada nas eleições realizadas a 9 deste mês. Através de uma mensagem, João Lourenço afirma estar seguro que a vitória de Daniel Chapo traduz a vontade e a esperança do povo moçambicano numa liderança que incremente de forma ativa e dinâmica todas as iniciativas capazes de promover a realização de grandes interesses da nação moçambicana pelo progresso, pelo desenvolvimento e a prosperidade do país. Quanto aos atos que pretendam manchar o processo eleitoral, João Lourenço afirmou que tem a expectativa de que as autoridades moçambicanas vão se empenhar firmemente na punição exemplar dos seus responsáveis. O presidente João Lourenço aproveitou a ocasião para manifestar a vontade de reforçar a cooperação e os laços de amizade com a República de Moçambique. E já estamos na página internacional. Um grupo de sobreviventes do genocídio do Ruanda denunciou a participação do governo francês da época no massacre. Um tribunal administrativo de Paris vai pela primeira vez analisar as denúncias. Veja no Compacto Internacional esta e outras matérias. Um ex-comandante dos rebeldes do Exército de Resistência do Senhor foi condenado por um tribunal do Uganda nesta sexta-feira a 40 anos de prisão por crimes brutais cometidos pelo grupo durante a sua insurgência, que começou na década de 80. A sentença de prisão de Thomas Kwoyelo, uma criança soldado que se tornou comandante rebelde, aplica-se aos crimes mais graves que enfrentou, incluindo várias acusações de assassinato, violação, pilhagem e escravatura. Em agosto, Kwoyelo foi condenado por 44 das 78 acusações que enfrentou por crimes cometidos durante a insurgência entre 1992 e 2005. A sentença foi proferida por um painel do Tribunal Superior com sede em Gulo, a cidade do norte, onde o Exército de Resistência do Senhor já esteve ativo. Entretanto, Kwoyelo pode recorrer da sentença. A França foi acusada de cumplicidade no genocídio de 1994 no Ruanda, da minoria Tutsi e dos Hutus moderados. Numa audiência sem precedentes, o Tribunal Administrativo de Paris começou esta quinta-feira a analisar um pedido de várias associações de sobreviventes para examinar o papel desempenhado pelo Estado francês. Esperam provar o apoio tácito da França aos acontecimentos através de um acordo de defesa, do fornecimento ilegal de armas e do abandono de civis. Os sobreviventes pedem 540 milhões de dólares em reparações. Paris tem sido repetidamente acusada de apoiar o governo no poder no momento da matança de 100 dias por extremistas hutus. Embora um processo penal anterior não tenha tido êxito, esta é a primeira vez que o caso é apreciado por um tribunal administrativo. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, realizou um comício repleto de estrelas no estado da Geórgia na quinta-feira, levando consigo o antigo presidente Barack Obama para argumentar que uma nova presidência de Trump é mais perigosa do que muitos eleitores imaginam. Harris espera conquistar os eleitores negros do estado, uma faixa da população onde a candidata democrata pode estar a perder algum apoio, em particular entre os homens, segundo revelam as sondagens. A vice-presidente implorou aos eleitores da Geórgia que considerassem as implicações brutalmente sérias de Trump ganhar um segundo mandato na Casa Branca, atacando o ex-presidente, comparando-o aos predadores, fraudadores e reincidentes que ela processou no início da sua carreira. Veja daqui a pouco a tripla nomeação de Angola para os prémios da CAF 2024 e ainda hoje a terceira reportagem da série sobre o cancro da mama, na reportagem da semana. O intervalo é breve, voltamos a seguir. Até já. Bem-vindos de volta. Na terceira reportagem da série sobre o cancro da mama, a Celestina Zola conversou com mulheres que receberam o diagnóstico, enfrentaram o tratamento e até a mutilação e agora vivem a fase de superação. Vamos acompanhar mais uma reportagem da semana.
dedicado à prevenção ao cancro da mama, acompanhamos aqui na Rede Girassol testemunhos de mulheres, algumas delas pouco ou quase nada sabem sobre a doença. O cancro da mama, sempre temos entendido que não podes meter o dinheiro dentro da Xuxa, porque faz muito mal. Eu sei que o cancro de mama é uma doença que está assolando quase o mundo inteiro, mas realmente não sabemos como é que se trata, como é que se transmite. Outras tornaram-se guerreiras. Tive que começar imediatamente com a quimioterapia. Você se olhar no espelho, você não vê o cabelo e agora tá caindo a sobrancelha. Isso aqui é pintado, viu? Hoje eu todos os dias quero saber o que é o cancro. Sim, guerreiras, porque apesar de em algum momento o cancro da mama ter tomado conta de seus corpos, a força de viver e a resiliência foram mais fortes, não obstante o longo caminho que vem enfrentando para vencer a doença. A Dalgisa dos Santos é mais uma guerreira que continua a lutar contra a doença sem baixar a cabeça. Eu, para começar, não aceitava que ninguém falasse comigo com pena, eu preferia ficar trancada. Não comia, fazia só uma refeição, ficava trancada. A tendência da família encostar, fazer carinho, chorar, isso iria me enfraquecer. Eu pus na cabeça que assim, nesse estado, me enfraquecia. Então eu tinha que ser forte o suficiente para poder vencer. Já tinha perdido o irmão, perdido a mãe, o cancro. Eu disse, então eu tenho que ser forte aqui nessa fase. Fiz a quimio, fiz a rádio, voltei para Angola. Tá, logo eu voltei, fiquei com a minha irmã um mês, depois ela morreu também com cancro da mama. Eu disse, não, Deus que me dê a força para poder superar esse embate. Depois de 2 anos tive que retirar a outra mama. O meu psicológico, eu disse, não pode pirar, senão ia me frustrar. Dados indicam que no primeiro semestre deste ano, o Hospital Oncológico diagnosticou cerca de 216 pacientes com cancro da mama e 11 mortos. Informações dão conta que a maior parte destes pacientes chega ao hospital no estado avançado da doença. Todos os dias nós temos pacientes novos. Todos os santos dias. Tem aqueles pacientes que vêm transferidos da outra unidade, já com o diagnóstico de certeza de cancro. Tem aqueles pacientes, por ouvir falar na rádio, por ver na televisão o que a médica falou, o que o pessoal da saúde falou, então vêm à nossa procura. Lógico que este mês de outubro e provavelmente o próximo mês em novembro, nós vamos ter mais pacientes ainda, porque estamos a falar sobre o Outubro Rosa e vamos falar sobre o Novembro Azul. Então, com certeza, o número é só aumentando. Infelizmente, a maior parte dos casos que chegam à nossa unidade hospitalar já chegam numa fase avançada. O cancro tem cura. Porém, se ele chega tardiamente, muitas das vezes nós não conseguimos curar os pacientes. O grande impacto para mim não foi olhar para mim no espelho e ver sem a mama, não. O grande impacto foi eu pegar na cabeça quando eu comecei a quimio e o cabelo sair da mão toda. Eu pegava, saía. Fiz a quimio, achei a quimio muito difícil, porque a pessoa, para vencer a quimio, tem que estar preparada psicologicamente, não está a pensar. A rede de apoio é um elemento fundamental para quem está a fazer o tratamento contra o cancro da mama, pois este tratamento é demorado e difícil, e esta rede de apoio é composta por família, vizinhos e amigos. As pessoas que sofrem com essa doença, eles têm tendência a se isolar, para que as pessoas não olhem para ela com pena, porque é muito complicado. Hoje em dia nós vimos isso na nossa sociedade, não aceitamos mulheres com deficiência, posso dizer, mulheres que passam dificuldade. É nós, mais mulheres, a rirmos das outras mulheres, nas condições que elas estão, nas condições que elas passam, sem saber que isso pode também nos afetar. Era difícil eles conseguirem me encarar, porque eles também às vezes não sabiam o que me dizer. Porque eu estava a passar por essa patologia, mas eles também estavam a sofrer mais ainda. Como é que eu vou encostar na sobrinha? O que é que eu vou falar na sobrinha para confortar? Então, às vezes, há pessoas que mandavam só mensagem, ligavam, perguntavam, está tudo bem? Tá tudo bem, mas nada, não conseguiam falar mais do que isso. Sem
Tendo o processo de busca pela cura demorado, sem ajuda, muitas pacientes abandonam o tratamento ao meio. Daí ser necessária uma rede de apoio firme e comprometida. Nós temos a medicação, mas o paciente, em princípio, precisa vir para o hospital, precisa ter o apoio familiar. É aquele paciente, é aquela paciente, vamos falar de mulher, porque estamos a falar principalmente por cancro da mama nas mulheres, é o marido que abandona a esposa. Ele é homem e mulher para trabalhar, precisa de dar sustento aos seus filhos, mas precisa vir tratar. Então, é um dilema muito grande. E aqui eu faço um apelo à sociedade. Todos nós unidos podemos fazer alguma coisa. O cancro não é contagioso, por favor. Eu posso comer com a pessoa que tem cancro, eu posso abraçar essa pessoa. Então, sociedade, devemos ter mais empatia para esses pacientes. Não devemos abandoná-los, por favor. Nós temos visto todos os dias pacientes abandonados pelos familiares porque têm cancro, porque vai contaminar outra. Isso é mentira, não existe isso. Conseguimos lidar com isso, dando-lhe muita força, conversando muito com ela, que a vida não fica por aí. Quando estão nesse tipo de situação, elas ficam muito para baixo. E é necessário mesmo ter muito apoio da família. A família que não consegue lidar, ai meu Deus, a fulana vai ficar sem isso, como é que ela vai ficar, como é que vai ser? Ela idealiza uma coisa, e se ela já está a fazer essas perguntas, e a paciente, como é que fica? Por isso que eu digo, o apoio maior tem devido à família, para que os outros se sintam sensibilizados a ajudar também. Todos os anos, desde a década de 90, o Outubro é Rosa, um mês instituído pela Fundação Susan Komen for the Cure para consciencializar o controlo do cancro da mama. O objetivo é de compartilhar informações, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. A prevenção ainda é o melhor remédio. A Perfumes e Beleza lançou recentemente novos aromas e trouxe a Angola. Estes aromas tratam-se das fragrâncias Tiziane Terenzi e Quinto Canto, pertencentes à prestigiada marca Terenzi Avelino. O lançamento aconteceu na noite desta quinta-feira, aqui em Luanda. Encantador dos perfumes, a beleza vai além do aroma. O Perfumes e Beleza tem o prazer de apresentar a nova linha de perfumes de nicho Tiziane Terenzi e Quinto Canto. Cada perfume é uma obra de arte criada com paixão e sofisticação. Estamos aqui na Perfumes e Beleza para falar, em particular, de duas marcas de nicho de altíssima qualidade, de marca italiana. A primeira é a Tiziane Terenzi e a outra é a Quinto Canto. São marcas italianas que são da região de Católica, em Itália. A Tiziane Terenzi é uma marca que existe há 3 gerações e que fazem uma atenção particular naquilo que tem a ver com a qualidade e a excelência. Telha de Tiziane Terenzi, uma fragrância que evoca a liberdade do amor. Com uma base robusta de vestiver do Tahiti, Mesk e madeiras aromáticas como Mogno e Agaiwood. Quinto Canto, uma fragrância sedutora que combina a doçura da pera e flor do limão com o toque intenso de café e cacau. As notas de cedro e baunilha criam um rastro irresistível. Então, aqui temos a Tiziane Terenzi, que vem com fragrâncias que são de todas as famílias olfativas e que são muito, muito interessantes. E ao lado temos a Quinto Canto, que oferece uma gama um pouco diversificada, mas ambos são mesmo extraordinárias. A Perfumes e Beleza permite a todos que escreveram seus capítulos olfativos com confiança e distinção, desde os aromas tentadores que evocam memórias, até o poder transformador dos cosméticos e da maquilhagem. Mergulhe num mundo onde a beleza não tem limites.
figuras públicas angolanas foram convidadas a acompanhar de perto o lançamento Tiziane Terenzi e Quinto Canto na Perfumes e Beleza. Não perca a chance de mergulhar neste universo fascinante. Visite uma loja próxima e deixe-se levar pela magia de Tiziane Terenzi e Quinto Canto. Estamos na página desportiva. A direção do Clube Nacional de Benguela já reagiu à contratação de Agostinho Tramagal pela equipa do Escolinha Isaac, também de Benguela, numa altura em que o técnico tem um contrato de 3 anos ainda com o Clube Nacional. O assunto já foi enviado ao Conselho de Disciplina da FAF. Depois das cogitações quanto à substituição de Marcos Chivinda pelo técnico Agostinho Tramagal no comando técnico do Escolinha Isaac, eis a concretização do facto, numa altura em que o técnico em causa tem um contrato de 3 anos com a equipa do Clube Nacional de Benguela. A direção do Clube Nacional reagiu nesta quinta-feira com uma conferência de imprensa, onde confirmou a vinculação de Agostinho Tramagal nas hostes do clube. Temos um contrato com o treinador para 3 anos, que durará 3 anos, com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de kwanzas, que os jornalistas poderão comprovar mediante este contrato, que está totalmente oficializado e reconhecido pelos órgãos de direito e com os respectivos recibos de salários que o treinador já auferiu durante este tempo de vigência que está aqui. O presidente Evanir Coelho afirma que depois do sucedido, o assunto agora é com o Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol. Eu só quero dizer que não merecíamos isso. Não merecíamos isso vindo de uma pessoa em que a gente sempre deu tudo, vindo de um clube que, eu não quero ser arrogante, se continua a jogar é graças ao Nacional de Benguela, e a gente não foi tido nem achado. A gente não foi tido nem achado, acharam que por portas e travessas podiam fazer o que fizeram. Então, o que nos resta nesse momento é ativar os mecanismos legais, confiamos na idoneidade da federação e o que vai acontecer depois é, como tenho dito, existem coisas no futebol que não dependem de nós. O contrato, juntamente com os recibos de salários, já foram enviados para o Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol e agora vamos esperar qual vai ser o desfecho deste caso. Reagindo, o comentador desportivo Fabrício Penha entende que o Nacional de Benguela agiu positivamente e fala de um certo azedar nas relações entre os clubes do Nacional e Escolinha Isaac por este e outros motivos. Pelo aquilo que nós podemos ver, o Nacional de Benguela tem as suas razões, porque seria a direção do Isaac vir ter com o Clube Nacional de Benguela pedir a cedência do professor Agostinho Tramagal, sabendo que o Tramagal tem contrato com o Nacional de Benguela. Poderia ser também o professor Agostinho Tramagal, antepadamente conversar com a direção do Nacional de Benguela, manifestar o desejo de treinar o Isaac sendo uma equipa de Benguela, mas se não aconteceu, criou-se uma situação menos boa entre a direção do Isaac e o Nacional de Benguela. Eu volto a repetir, é bom que nós em Benguela estejamos unidos. Isto acaba por afastar o pouco relacionamento que é entre os aficionados da bola e, em suma, quem sai prejudicado, volto a repetir, é o professor Agostinho Tramagal, porque nós estamos a notar cada vez mais a imagem do professor Agostinho Tramagal a ser desgastante. Até lá, muita água ainda irá correr debaixo da ponte, neste caso que envolve o Clube Nacional, Agostinho Tramagal e o Escolinha Isaac, para as atenções da Rede Girassol em Benguela. Sob o lema Mantenha-se informado e age para prevenir, a TV Cabo, em parceria com a Fundação Mulher contra o Cancro da Mama, realizou na manhã de hoje uma palestra de rastreio para cerca de 40 colaboradoras. O diretor-geral da TV Cabo, Francisco Ferreira, disse que a empresa está comprometida com a consciencialização e sobre a prevenção do cancro da mama para as suas colaboradoras diretas. No âmbito do Outubro Rosa, mês dedicado ao combate e prevenção do cancro da mama, a TV Cabo, em parceria com a Fundação Mulher, promoveu uma palestra dedicada aos seus trabalhadores. Na ocasião, o diretor-geral da TV Cabo, Francisco Ferreira, disse que a empresa está comprometida com a consciencialização sobre a prevenção do cancro da mama para as suas colaboradoras.
A TV Cabo, há vários anos que tem tido a colaboração desta fundação no sentido de divulgação, informação, participação e efetuar rastreios da mama nas nossas colaboradoras. Todos os anos nós fazemos isso. Achamos que é extremamente importante e a palestra que o Dr. Fernando Miguel proferiu foi extremamente ilustrativa e de divulgação e que de forma a incentivar-nos a tornar-nos ativistas, quer como nós próprios, quer junto das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos lares, de onde nós participamos. É extremamente importante essa divulgação. E nós, TV Cabo, sentimos responsáveis também por divulgar, por fazer com que as nossas colaboradoras tenham essa informação, sejam sensibilizadas para terem atitudes preventivas, no sentido, como dizia ainda há bocado a Presidente da Fundação, de não chegarem às clínicas e aos hospitais já numa fase terminal. É nesse sentido que nós procuramos divulgar e partilhar com todos essa informação. Hoje tivemos aqui a presença de muitas colaboradoras, cerca de 30 ou 40 colaboradoras estiveram aqui, que vão fazer o rastreio, aproveitam e também vão fazer o rastreio, de forma a terem tomado medidas preventivas para isso. E é evidente que qualquer pessoa que aqui está e que participou nisto vai com certeza divulgar, vai se tornar ativa, porque a sensibilização que o Dr. Fernando Miguel fez foi extremamente positiva. Por seu turno, o diretor-geral do Instituto Angolano de Controlo do Cancro, Fernando Miguel, disse que poucas são as mulheres que aderem às campanhas de rastreios e chama a atenção a não inclusão dos homens neste mês. As estimativas são cerca de 3.140 novos casos que deviam ser diagnosticados e assim não tem sido porque as pessoas não aderem às campanhas, não têm conhecimento, então estamos a apelar para que as pessoas de facto aderem. Enquanto o Executivo vai adquirindo infraestrutura, vai construindo infraestrutura, vai adquirindo tecnologia, mas as pessoas têm que estar informadas de forma a usarmos esses meios que o Executivo está a pôr à disposição da população. O Outubro Rosa significa tão simplesmente o cancro da mama. E o cancro da mama não é exclusivo das mulheres. Estatisticamente, 99% afetam as mulheres e 1% os homens. Portanto, quando estamos a falar de cancro da mama, estamos a falar do cancro da mama mesmo. E a mama tem as mulheres e os homens. Este evento enquadra-se no âmbito da política de responsabilidade social da TV Cabo. E passamos a apresentar extratos de uma nota de reação do governo de Angola, através do Ministério das Finanças, sobre a lista de Angola estar na lista cinzenta do Gafi. O Executivo angolano reitera o seu compromisso de alto nível para a implementação do Plano de Ação do Gafi para o reforço do Sistema Nacional de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. No dia 25 de outubro do ano em curso, o plenário do Grupo de Ação Financeira Internacional, o Gafi, em sessão realizada em Paris, na República da França, deliberou a inclusão de Angola na lista de países sob monitorização reforçada e são incluídos nesta lista os países que se comprometeram a resolver rapidamente as deficiências estratégicas identificadas dentro dos prazos acordados com o Gafi. Entretanto, após a discussão do relatório do processo pós-período de observação, o órgão de especialidade do Gafi para a África concluiu que dos 87 pontos recomendados, Angola conseguiu resolver um total de 70 deficiências, permanecendo 17 por resolver. E por hoje é tudo. Vamos esperar que tenham um excelente fim de semana com muita moderação. Girassol Jornal regressa amanhã à mesma hora. Boa noite, fique bem.